Fala, Taubaté, Rogério Salva-Vidas aqui, mais uma tarde vivenciando a palavra de Deus. Irmãos, hoje é uma palavra que vai nos dar um direcionamento muito importante, aonde a gente vai ter ilustrações, vai ter muitas passagens que vai nos fortalecer nessa palavra de Deus dessa tarde. Eu não sei se você conhece alguém que vai estar precisando de uma palavra, que vai estar precisando de um encorajamento, uma exortação, mas essa palavra hoje ela vem para os nossos corações. Quando eu meditava essa palavra, Deus falava muito comigo, porque às vezes eu ainda sou pecador, sou falho, mas quando eu li essa palavra é uma palavra poderosa, é um dos salmos maiores da Bíblia, que é o Salmo 119, dedicado ao quê? Ele é inteiramente, todo, do começo ao fim, exaltando a palavra de Deus. Ele faz uma exaltação da palavra de Deus. É uma poderosa, e coloca o que nós vamos compartilhar hoje, é uma metáfora gigante que fala da poderosa importância da Escritura em nossas vidas, aonde nós temos a bússola, nós temos os mandamentos, nós temos a Bíblia como direção, mas ainda estamos cegos. Olha só como é forte a palavra, e ainda estamos cegos. Sabe por quê? Porque nesse manual é um guia, aonde eu costumo falar, se você for para uma cidade que você não conhece, você precisa entrar lá no mapa, entrar lá naquele RED, para poder seguir o caminho. É tipo uma bússola para você alcançar e chegar no caminho que você quer. E a palavra de Deus, ela nos direciona a essa bússola, que ela começa assim: quanto amo a tua palavra, Senhor. Olha que afirmação linda no Salmo 119. E às vezes nós lemos a palavra de Deus, meditamos a palavra de Deus, mas não entendemos o que Deus quer para nós. E quando eu estudava, Deus direcionava para esses caminhos. Felizes os que procedem com retidão, os que caminham na lei do Senhor. Eu frisei algumas partes para me colocar antes de começar a minha pregação, o meu direcionamento, mas me dava algo que me saciava, que me dava mais sede, que me dava mais vontade de continuar lendo a palavra de Deus. Ah, irmão, mas você já disse que já leu várias vezes a palavra de Deus. Sim, mas isso não impede de eu ler mais, de eu ter sede pela palavra de Deus e aprender a cada dia mais. E ela fala assim: felizes os que guardam seus testemunhos e o procuram de todo o coração. Vai frisando, irmão, essas partes do Salmo 119, para você depois ter entendimento, depois repete a pregação, vai falando, vai vendo os pontos fixos que a palavra nos direciona. Depois fala assim: como é que pode um jovem levar uma vida pura? É uma pergunta. Guardando tua palavra. Olha só que resposta. Ao mesmo tempo que você já tem a pergunta, você já tem a sua resposta. Olha só, vai analisando a palavra de Deus. Mantém longe de mim o caminho da mentira. Dá-me o dom da tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Ponho ante meus olhos tuas normas. Aderi a teus testemunhos, Senhor. Não permitas que eu seja confundido
correrei pelo caminho dos vossos mandamentos, quando dilatares meu coração. Olha, uma oração aqui, um pedido, uma súplica para Deus, já direcionar ele, permitir que ele não seja confundido, mas que ele caminhe, que o coração dele dilata, que o coração dele se enche da palavra de Deus para poder receber essa mensagem. Inclina meu coração para teus testemunhos e não para a avareza. Olha só, mais uma das palavras aqui de Deus. Faze-me viver ao teu caminho, cumpre para com os teus servos a tua promessa, que desde para que te temam. Tua salvação segundo tua promessa. A quem me insulta, poderei responder. Ensina-me o bom senso e a sabedoria, pois tenho confiança nos teus mandamentos. O tempo todo ele é direcionado a você, um caminho que só tem um, que é a palavra de Deus. Ele direciona o tempo todo, pedindo discernimento, pedindo atenção, pedindo respostas, pedindo direções para o caminho. Daí chega em nosso versículo, aonde vamos meditar daqui a pouco. A palavra, a lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz no meu caminho. Já vai meditando, porque é essa mensagem que nós vamos ler daqui a pouco novamente. E ele continua: não me abandones aos meus opressores, assegura o bem ao teu servo, não me oprima os soberbos. Meus olhos anseiam por tua salvação e pela tua promessa de justiça. Trata o teu servo conforme teu amor e ensina-me teus estatutos. Sou teu servo, faze-me compreender e conhecerei teus testemunhos. A revelação das tuas palavras ilumina da sabedoria aos simples. Firma meus passos segundo tua promessa, e não deixes que me domine maldade alguma. Salva-me da opressão dos homens e obedecei os teus preceitos. É gigante esse salmo, e no final ele condiz assim para nós: diante de ti estão todos os meus caminhos. Chegue meu grito a ti, Senhor. Dá-me inteligência segundo tua palavra. Chegue à tua presença a minha súplica. Liberta-me segundo a tua promessa. Que meus lábios exprimam o teu louvor, pois me ensinas teus estatutos. A minha língua cante tua promessa, porque são justos todos os teus mandamentos. Venha em meu auxílio tua mão, pois escolhi teus preceitos. Desejo tua salvação, Senhor, e a tua lei em meu prazer. Que eu possa viver para louvar-te e que tuas normas me auxiliem. Sou errante como ovelha desgarrada. Procura teu servo, porque não esqueci teus mandamentos. Uma oração aonde ele coloca os seus desejos, as suas vontades, que por mais que ele seja uma ovelha desgarrada, ele procura, ele pede que o Senhor procura ele e não esquece, porque ele não esqueceu os mandamentos de Deus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido nessa quaresma, mas
A vontade de Deus é que você nunca deixe a sua palavra de lado. Independente das situações que você tem passado, você tem que lembrar que existe um Deus acima de tudo. Um Deus que olha por você. Você é muito importante para Deus. E o tempo todo Ele está de olhos abertos e atentos por cada gesto, por mais que seja insignificante os gestos, mas Ele está atento sobre os seus olhos. Por isso que Ele fala que você é pupila dos olhos dele. E hoje essa palavra nos direciona para nosso entendimento. Ela diz assim para nós, o Salmo 119, 105, que fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essas são as palavras do Senhor. Que o Senhor Deus possa nos dar direcionamento, discernimento, de entendermos a palavra hoje, para que Ele possa vir e nos iluminar, do mesmo jeito que Ele iluminou o salmista nessa direção, nesse salmo lindo, que é o 119, um salmo gigante, aonde muitas pessoas leem esse salmo em 2 vezes, porque ele é um salmo comprido, mas se você lê ele pausadamente, você começa a entender a sua palavra. É uma palavra poderosa, é uma metáfora, aonde descreve a importância das escrituras em nossa vida, porque às vezes nós deixamos passar despercebido a palavra de Deus, mas hoje o salmista, ele nos revela, ele nos dá essa direção para nos dar seguimento da palavra de Deus, aonde ele coloca direções, aonde ele coloca discernimento, para que nós possamos também ter o nosso através disso. Por isso que ele fala: lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É essencial, irmão, que nós, para guiar, iluminar a nossa jornada, para iluminar a nossa vida, nós precisamos sim de uma direção. E nesta pregação hoje, eu quero colocar diante do estudo o discernimento, para nós entendermos o porquê dessa direção. Por que nós temos que ter essa mensagem guardada, fixada em nosso coração? Porque a frase lâmpada para os meus pés e luz para o caminho é uma mensagem poderosa, cheia, repleta de significado. E comparar a palavra de Deus com uma lâmpada e uma luz, o salmista nos ensina que a palavra nos orienta e a palavra ela nos dá clareza. Que a Escritura ela oferece tudo isso para nós darmos seguimento à nossa vida cotidiana. Por isso que ele coloca que a palavra é luz para os nossos caminhos. Por isso que ele coloca que é lâmpada para os nossos pés. E se nós colocarmos, fixarmos os nossos olhos na palavra de Deus, ela nos direciona. A primeira coisa que ele coloca para nós assim, que ela é lâmpada para os pés. Olha só para você ver como é ousado o salmista a dizer que a palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés. Olha só para você ver no estudo, as lâmpadas, até no dia de hoje, ela é usada para quê? Ela é usada para fornecer luz. Ela não é usada em tudo que você busca, em tudo que você faz. Se você estiver no escuro, você não tem como fazer, você não tem como enxergar. Então ele coloca a lâmpada para os nossos pés. Um ambiente escuro
e ajudar as pessoas a ver aonde pisam. Imagina só, se você anda no escuro, minha mãe sempre falava assim: meu filho, anda sempre pelo claro, porque no escuro você não vai, eles não vão te enxergar. Ela não estava dizendo que eu era negro, que eu era isso, não. Ela estava dizendo assim: anda pelo claro, porque pelo claro você está no caminho certo. Porque tem muitas pessoas que hoje estão andando em caminhos errados, caminhos escuros, caminhos de trevas, caminhos da droga, da perdição, da prostituição, é caminho escuro. E ela dizia bem claro, ela passava para mim essa direção, ela falava: anda pelo claro. E olha só que metáfora bonita, uma lâmpada para os meus pés. E ele está afirmando que orientação, prática, direção, momentos de certeza, de escuridão, é momento que você busca quando você está num ambiente escuro. É um ambiente que quem fica no escuro é momento que você, quem está no escuro está na depressão, quem está no escuro às vezes está ansioso, e ele coloca, ele direciona que a lâmpada é usada para quê? Para fornecer luz, para fornecer clareza, para você enxergar aonde você está pisando. E tem muitas pessoas pisando, infelizmente, em lugares errados. E a pessoa, quando tem a luz nos pés, ela direciona para pisar em lugar certo, sem tropeço de cair. Porque quando você anda no caminho certo, dificilmente você vai tropeçar e vai cair. Mas hoje em dia temos análise de pessoas que eles equivocam para tentar te derrubar. Sim ou não? Mas quando você está instruído, quando você está fixado, quando você está enraizado na palavra de Deus, dificilmente Deus vai permitir essas pessoas a te dar, a ser essa pedra de tropeço na sua vida. Porque na roça, geralmente, não tem luz. Imagina você andando na roça, no escuro, pode pisar numa cobra, pode pisar em lugares que não deve, torcer o pé. Então é isso que ele nos direciona, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Amém? E a palavra, ela mostra que o caminho que devemos seguir, ela nos direciona. A Bíblia, a palavra de Deus, a semente, o verbo, ele nos direciona aonde precisamos seguir, aonde queremos seguir. Olha só o que diz Timóteo, o sucessor de Paulo. Ele diz assim: Paulo escrevendo a carta a Timóteo. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. Essa é a palavra de Paulo escrevendo a carta segundo a Timóteo. Ele nos diz que toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. Então não é eu, o negão aqui, que está falando. É inspirada por Deus. Ela foi revelada através do Espírito Santo àquelas pessoas que escreveram. Então não foi eu que escrevi. Eu sou apenas o mensageiro, para que você tenha entendimento e que fixe no seu coração que a palavra de Deus é fonte de vida. Ela é uma palavra para instruir, para ensinar, para corrigir. Então, quando você está no caminho errado, olha só, a palavra te corrige.
Quando você está precisando de uma instrução, a palavra te instrui. Quando você está precisando de uma repreensão, fala, peraí, eu preciso... Não, você não precisa, a palavra te repreende. Então, ela nos dá esse direcionamento. Agora, quando você precisa tomar uma decisão e você está no caminho errado, a palavra te ensina. Então ela foi feita para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para dar instrução da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado. Olha só que coisa linda. A palavra de Deus, ela te dá tudo isso para que você seja preparado para toda boa obra. É uma forma prática, direta, de Deus nos orientar. A palavra de Deus é uma forma clara de Deus mostrar o caminho. É isso que o salmista nos direciona nessa palavra, que a palavra é lâmpada para os nossos pés. Ele forma uma forma prática e direta para tomar o quê? Decisões sábias e evitar erros. O que ele está querendo dizer? Para você não desviar do caminho que Deus tem para cada um de nós. Essa é a lâmpada para os meus pés, que é a direção aonde nós vamos pisar, aonde nós vamos ter repreensão, aonde nós vamos ter clareza, aonde nós vamos ter ensinamento, aonde nós vamos ter discernimento do que está falando, porque ele diz, olha só o que ele diz, nós vamos repreender, corrigir, instruir, mas também vamos ensinar. Imagina, hoje você pode estar querendo abrir um projeto, hoje você está querendo um emprego, hoje você também tem sonhos, lógico, estudos, e às vezes você fala, peraí, eu entrei na escola e não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Então Deus vai te orientar, Deus vai te dar direção para isso. Ah, mas eu tenho sonhos, e às vezes você tem sonhos, você quer algo, mas não consegue. Então a palavra de Deus vai te corrigir, vai te ensinar, vai te mostrar, vai te instruir. Projetos, eu tenho tantos projetos, mas esse daqui é o que vai dar certo. Não, porque Deus ele vai te instruir você para o melhor caminho. Eu quero um emprego. Às vezes você está procurando emprego, às vezes Deus abre uma porta, às vezes até nem é Deus, às vezes até o inimigo que abre uma porta para você, e aí você fala assim, peraí Senhor, será que é isso mesmo? Será que esse é o caminho? Então ele vai te instruir para o caminho certo, porque Deus ele não falha, Deus não mente, ele te dá essa direção, e a palavra de Deus é clara. Toda a escritura, toda a palavra de Gênesis a Apocalipse é preparada, é inspirada por quem? Por Deus. Então não é pelo homem. A palavra de Deus, ele diz assim, que é luz para o meu caminho. Olha só, outro entendimento. Ela falou que é lâmpada para os nossos pés, mas também agora ela fala que é luz para os nossos caminhos. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ilumina o caminho imediato. Dá uma visão ampla, mais ampla. Para que, quando vamos enfrentar decisões a longo prazo, não a pequeno prazo, a longo prazo, direções importantes para você seguir o caminho certo. Mas o mais importante é que você esteja instruído pela palavra de Deus. Porque quando você tem a direção, Deus ele te mostra o caminho. Quando você tem a luz, Deus ilumina o seu caminho.
Então, para a nossa vida estar fixada, enraizada na palavra de Deus, nós precisamos entender lâmpadas para os nossos pés, aonde nós vamos pisar, e luz para o nosso caminho, para onde nós vamos seguir. Não ficar andando no escuro, fazendo coisas erradas. É isso que ele está dizendo. E aí você começa a ter algo grandioso. Olha só o que o sábio Salomão, ele diz em Provérbios. Ele diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Olha só, coloque a sua confiança em Deus e não no seu entendimento. Às vezes você acha que está certo, mas você está totalmente equivocado, está errado, porque Ele nos dá essa direção. Reconheça todos os seus caminhos, para onde você tem andado, e Ele endireitará as tuas veredas. Salomão era sábio. Salomão sabia porque ele era uma pessoa íntima de Deus. Ele não pediu nada. Ele pediu algo que muitos não pedem. Poderia pedir riqueza, poderia pedir bens materiais, poderia pedir qualquer coisa, mas ele é uma pessoa sábia. Ele confiou no Senhor. Ele falou: Senhor, eu só quero sabedoria. É o que eu preciso. E quando você tem sabedoria, você não precisa de mais nada. Sabe por quê? Porque você coloca em prática. Por isso que o conhecimento, quando a pessoa fala: nossa, por que você estuda tanto? É porque quando você tem conhecimento, ninguém arranca de você. As pessoas vão te julgar. Pessoas que trabalham com você vão te julgar, vão começar a dar risada de você. Ah, você está no lugar aí, mas você fez curso, você fez faculdade, você fez isso, você fez aquilo. As pessoas ficam zombando de você, mas o que tem dentro de você eles não têm. Eles não vão conseguir ter, porque é sabedoria. E quem te dá sabedoria é Deus. Porque Ele te instrui, Ele te capacita, Ele te dá, Ele te exorta, Ele te prepara a cada dia. Porque nos momentos difíceis você terá a solução. Nos momentos que você está achando que está na dificuldade, Ele te dá essa direção. Porque lâmpadas para os seus pés e luz para o nosso caminho. Então, a partir do momento que a luz da palavra, a luz da palavra de Deus nos proporciona uma visão clara do caminho, é onde nós temos ajuda e escolhas que estão alinhadas com a vontade de Deus. Que quando você está no escuro, você não vai estar alinhado com Deus. Porque o inimigo, irmão, ele está sempre te envolvendo com palavras de boas, palavras que vão querer te diminuir. Se você pega Mateus 4, quando Jesus ele vai para o deserto, aonde nós estamos vivendo agora, essa quaresma, 40 dias de quaresma, então 40 dias e 40 noites, não é só 40 dias, 40 dias e 40 noites de quaresma, aonde Jesus ele vai para o deserto. E a palavra diz assim que ele vive no meio de feras, ele está vivendo com pessoas que ele não conhece. Imagina, e ele é atentado. A primeira tentação, ele coloca, é grandeza isso. Está com fome? Pede. Pede para o seu pai lá, pede para Deus transformar essa pedra em pão. E Jesus ele responde na palavra de Deus. E depois, na segunda, ele já vai lá para frente. Ele fala: peraí, se prostra diante de mim. Vai, se prostra.
porque eu vou te dar tudo, olha só, tá vendo? Tudo. É o que as pessoas, irmão, estão procurando. O que é tudo? Tudo é material, tudo é coisa que vai ser tudo passageiro, é tudo coisa que não vai ter significância, irmão. Eles estão esquecendo do reino de Deus, eles estão esquecendo do dia da Jerusalém celeste, aonde não vai ter dor, aonde não vai ter choro, aonde não vai ter riqueza. Então as pessoas estão querendo me prostrar, e tem pessoas prostrando diante do que? Do financeiro, diante de coisas que não vai te agregar em nada. E aí as pessoas vão e falam, peraí. E Jesus responde na palavra. E o diabo continua. Porque ele é insistente, irmão. Ele vai te falar isso. Está com fome? Eu te dou isso. Ah, mas você está querendo isso? Eu te dou também. Mas agora ele vai te levar e vai falar assim, peraí, não deu certo, agora nós vamos na palavra. Pronto. Agora nós vamos na palavra. Ó. Ele nos disse, seu pai te disse, que mandaria anjos, que você ia acampar, ia fazer isso. Então, agora eu estou te mostrando tudo aqui. Ó. Se joga daqui. Ele falou que mandaria anjos para te salvar. Te joga daqui. E é onde, irmão, as pessoas fracas estão caindo. As pessoas fracas, infelizmente, estão caindo. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele sabe. Irmão, vai ser pancada. Nós estamos vivendo momentos difíceis, aonde a palavra que está sendo pregada, as pessoas não estão acreditando o que o inimigo está fazendo. Ele está fazendo festa, mas só que existe um poderoso Deus que está acima de nós. Ele está prestes a nos defender o tempo todo, aonde ele manda o seu filho como advogado, como paráclito, para poder nos defender. E aí as pessoas não estão entendendo essa direção. E aí ele fala, peraí, olha só, você tem escolhas. Você tem propósito, você tem direção, você tem palavra. É lâmpada para os nossos pés, mas é luz para os nossos caminhos. E nós não estamos entendendo isso. Então ele coloca, olha essa sabedoria de Salomão, ele coloca essa direção de Salomão. Peraí, confie no Senhor teu Deus de todo o coração e não apoie seu próprio entendimento. Reconheça-o de todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. O profeta, ele coloca, o profeta Isaías, ele coloca essas mensagens, que quando viria um para poder mostrar o caminho, para poder endireitar o caminho, mas esse um reconheceu, ele reconheceu Jesus, pois dentro do ventre ele já se batia. Ele se batia. Quando João Batista, Isabel, recebe Maria, o seu ventre se estremece, porque dentro do ventre ele reconheceu que havia um maior do que ele, e que esse era o prometido. Então ele nasce, ele cresce e começa a mostrar o caminho, ele começa a batizar aquele povo com água para a remissão dos pecados. E se nós pegarmos a palavra de Deus hoje, as pessoas vão criticar porque o católico batiza as crianças quando é pequeno. Isso já está na palavra de Deus. Era circuncisão. A criança nasceu, depois de 7 dias, no 8º dia, era circuncidado. E Jesus não foi diferente. É apresentado ao profeta Simeão. Então, era algo que já era, irmão, já era fundamental. O batismo já existia. E depois de grande, Jesus chega para João Batista, lá
no Jordão, e de repente ele se aparece, e João Batista, com autoridade, com mais de 3.000 seguindo ele pega, ele aponta, ele fala, aquele, todo mundo fica pasmo e começa a olhar para quem? Para Jesus caminhando, vindo em direção de João Batista, e de repente ele fala, aquele é o Cordeiro de Deus. Ele não fala, eu acho que aquele é o Cordeiro de Deus. Não, ele fala com convicção. É quando você entra dentro da igreja e vai com convicção ao rumo da Eucaristia. Falar, esse é o Cordeiro de Deus. Esse pode tirar o meu pecado. Esse pode me salvar. Esse pode me levar a águas mais profundas. Mas só que eu preciso ter coragem de chegar nele com o coração rasgado e falar, Senhor, olha só a oração que o salmista nos diz, olha só, ele nos coloca aqui, que eu possa viver para louvar-te e tuas normas me auxiliem. Sou errante como ovelha desgarrada, procura teu servo, porque eu não esqueci de teus mandamentos. O salmista, ele nos direciona para nós sermos essa ovelha desgarrada, mas nós temos convicção que nós entendemos e sabemos os mandamentos de Deus. É isso que ele nos coloca, e para isso ele nos direciona a esse reconhecimento, que nós reconheça todos os seus caminhos e endireite as suas veredas. E de repente Jesus chega para ele e fala para ele, me batiza. Olha a tamanha humildade. Ele é o Cordeiro, mas ele pede para ser batizado. E nós, irmão, estamos na quaresma, precisando de conversão, precisamos de arrependimento, porque sem arrependimento não tem conversão, e nós precisamos ter a humildade de chegar e falar, esse é o Cordeiro de Deus, é esse que vai tirar o pecado do mundo. Irmãos, nós estamos vivendo em momentos difíceis, momentos que as pessoas estão precisando de oração, pessoas estão precisando de um renovo, mas as pessoas estão desviando do caminho. Essa é a realidade. Então não podemos deixar isso acontecer. Por isso, a palavra tem que ser compartilhada, irmão. Você tem que ter coragem de compartilhar a palavra de Deus para que chegue nessas pessoas que estão abandonadas. E ela continua, porque a palavra de Deus, ela nos dá, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, mas também é uma sabedoria de vida. A palavra de Deus, ela é uma sabedoria para a vida. Porque ela é fundamental para viver uma vida plena e satisfatória. Olha só, o salmista, lá no Salmo aqui 98, mais ou menos, do 119, ele diz assim, os teus mandamentos fazem-me mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Tenho mais discernimento do que os idosos, porque obedeço aos teus preceitos. A sabedoria, irmão, não é apenas teórico, mas é uma aplicação prática que transforma a nossa vida. A partir do momento que nós conhecemos os mandamentos, conhecemos os preceitos, conhecemos os decretos, nós começamos a ter direcionamento, conhecimento, não só teórico, mas de uma aplicação. Nós colocamos
a palavra de Deus, aplicamos em nossa vida e começamos a caminhar, a trilhar os caminhos, que é o caminho certo, o caminho direito, o caminho da porta estreita, o caminho da videira verdadeira, para que nós podemos ser enxertados e poder dar fruto. É tempo, irmão, de conversão, é tempo de arrependimento, é tempo de escutar a palavra de Deus. E o salmista é claro que os teus mandamentos me fizeram mais sábio. Olha só, irmão, a palavra de Deus se tornou uma fonte de riqueza, de sabedoria, aonde ele só pede assim: tenho mais entendimento. E quando você recebe a palavra de Deus, irmão, você começa a receber o que? Entendimento. A palavra veio para nos ensinar, nos instruir, nos exortar, mas ela veio para nos corrigir. Mas então, ela nos direciona a algo grandioso. A sabedoria, princípios que vai te dar a paz, a justiça e o amor. A sabedoria te dá tudo isso. Ah, irmão, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós temos que ter transformação. Nós temos que mostrar a transformação. Olha o que Tiago diz em sua carta: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, de boa vontade, ele será concedida. Tiago, ele coloca essa direção porque aquele povo, ele precisava de algo. Só que o povo não pede. Mateus não diz: quem pede recebe? O povo não pede. O povo quer, mas não está pedindo. Efésios vem dizer que nós não sabemos pedir de forma que não convém. Nós não sabemos mesmo, realmente. Porque nós queremos tudo na hora. Nós queremos tudo da nossa vontade. E não é da nossa vontade, é da vontade de Deus. Às vezes Ele supre as nossas necessidades, não as nossas vontades. Imagina se tudo que você quiser, então tudo eu vou querer. Não é assim. Tem hora que nós precisamos ouvir não também. E a Bíblia direciona os nossos caminhos a ouvir não. Só que nós não temos ainda entendimento. Achamos que tudo é sim, 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 não. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, é simples. Só pedir, que Ele vai lhe dar liberalmente, de boa vontade. De boa vontade lhe será concedida. Quando, há uns anos atrás, eu fui fazer um acampamento. E de repente, eu e uns amigos lá de Piquete, irmãos, a gente foi para poder subir no Pico dos Marins à noite. E de repente, eu cheguei lá, eu só estava com uma lâmpada de quê? De um celular. Só estava com a lâmpada do celular. E eu ficava iluminando, porque era noite, era meia-noite. Eu ficava iluminando o quê? Só os pés, aonde eu estava pisando. De repente,
Um amigo, ele chega, ele pega, além de ele estar com uma lanterna, ele coloca outra lanterna na cabeça. O que ele teria? Uma visão maior, ampla, do caminho e dos pés. E quando eu preparava essa pregação, eu voltava nesse caminho. Que quando amanheceu, a gente voltou embora. Eu passei por esse caminho e eu falava assim: você já imaginou se a gente caísse daqui de cima? Que era um desfiladeiro. E quando a gente estava andando, nós tínhamos a direção do caminho, lâmpadas para os meus pés, aonde eu estou pisando. Mas de repente ele chega e coloca a lanterna na cabeça, luz para o nosso caminho. E de repente eu falei assim, porque ele era o guia, ele era a pessoa que ia mostrar o caminho para a chegada até o pico. E a lanterna de cabeça, irmão, ela ilumina não apenas os pés, mas o caminho à frente. E de repente, foi uma combinação, uma fonte de luz para os nossos passos imediatos, para o caminho à frente. Isso representa a palavra de Deus. E quando aconteceu isso, veio nítido na minha memória o dia que a gente foi a fazer esse acampamento. Não tínhamos luz e ainda questionei: nós vamos no escuro? Ele falou: não, eu tenho lanterna. Então, lâmpadas para os nossos pés. A palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus, ela não pode, irmão, ela não pode fazer curva. A palavra de Deus, ela representa Deus em nossas vidas. E esse dia veio na minha mente como nós temos a direção, o caminho, e só vamos continuar a permanecer no caminho quando a gente entender a palavra de Deus. A Bíblia, ela nos dá essa orientação necessária, essa visão necessária para nos lidar nos desafios diários. Quem não tem desafio? Às vezes a longo prazo, a curto prazo. Você já imaginou você financiar uma casa? Você não vai financiar uma casa em 2 meses. Você vai financiar a longo prazo. E isso é a palavra de Deus. Ela não vai melhorar a sua situação da sua vida rapidamente. Por isso, a perseverança na igreja. Por isso, a perseverança na palavra de Deus. Por isso, a perseverança em estar íntimo com Deus. E aí, você começa a ter a combinação perfeita, que é essas duas combinações, que é a fonte de luz e os passos imediatos. Essas duas partes, quando você tem a fonte de luz, é uma para os passos imediatos e a outra o caminho, que é a frente, que representa a palavra de Deus. Quando você tem as duas combinações, a fonte de luz e o caminho à frente, você tem Jesus Cristo na sua vida. A luz, irmão, da lanterna é essencial para quê? Para a segurança.
e a orientação durante uma caminhada noturna. Mas a palavra de Deus é essencial para nos guiar através das dificuldades, através das tomadas de decisões, através dos momentos aonde você pode estar precisando, aonde você pode estar buscando, mas ainda não encontrou. E quando eu meditava para aplicar essa palavra de Deus, eu procurava a importância de tudo isso. Porque pregar um direcionamento, de chegar e falar, é lâmpadas para os meus pés, é luz para os nossos caminhos, é fácil. É só chegar e falar, ó, a palavra de Deus é clara. Ou você anda direito ou anda errado. É sim, sim, não, não. Se você quiser andar no caminho, vai com a palavra de Deus, que é lâmpada para os seus pés. Ela vai te direcionar, ela vai colocar você em terreno fértil, ela vai te direcionar para algo grandioso, porque você está andando no caminho. Então ela é lâmpada, ela é luz, porque a lâmpada ela veio para iluminar, ela veio para clarear. Mas a palavra é diferente. Ela, além de ser lâmpada para os nossos pés, ela é luz. Lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Se ela é luz para os nossos caminhos, por que você está andando no escuro ainda? Por que você está andando no caminho errado? Por que você não está tendo direcionamento? Por que você não está caminhando do jeito que você caminhava? A palavra pregada serve para mim, serve para você. Porque às vezes estamos indo para o caminho, mas estamos indo para outro caminho. Então nós estamos em dois caminhos, sabendo que o único caminho é Jesus Cristo, a verdade e a vida. E aí a gente muda o sentido da vida. A pregação, olha o que Tiago, olha o que Timóteo diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir. Então, será que nós estamos ensinando? Será que nós estamos repreendendo? Será que nós estamos nesse caminho de correção, de instrução? Não. Porque nós ainda, como diz o salmista, olha o que o salmista é claro, ele diz: Senhor, sou errante como ovelha desgarrada. E ainda estamos como ovelha desgarrada. Nós desgarramos do rebanho. E nós estamos esperando que Deus vai atrás daquela ovelha desgarrada. Ele deixa as 99, mas ele vai atrás daquela uma, porque ele não desiste de você. E vai levar você para verdes pastos, para águas tranquilas. É onde ele quer levar cada um de nós. E quando eu meditava, a palavra de Deus vinha verdadeiramente uma lâmpada de luz. Uma lâmpada de luz em nossa vida, em minha vida. Por quê? Porque tenho que levar essa palavra de Deus aonde? Aos confins do tempo, aos confins do mundo. Essa palavra ela vai ter que chegar. Ah, irmão, mas só fica 30 dias salva. 30 dias é o suficiente para uma conversão. Só basta você escutar a palavra de Deus. Mas para isso você tem que meditar e aplicar diariamente.
Não é hoje, não é amanhã, não é depois da manhã. Lê a palavra de Deus todos os dias. Mas você precisa meditar nela dia e noite. Mas também você precisa aplicar diariamente no seu cotidiano, na sua vida. E aí você começa a ter direções. Olha o que Josué diz, o sucessor de Moisés. Ele diz assim: não se desvia dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andar. Olha só a instrução de Deus para Josué. Ó Josué, seja forte e corajoso. Agora Moisés morreu. Pega o seu povo, leva para a terra prometida, a terra que eu prometia dar aos seus pais, Abraão, Isaac, Jacó. Leva Josué. Olha Deus falando para Josué: leva esse povo, pega esse povo que caminhou no deserto, morreu bastante gente, porque não acreditou na palavra de Deus. Pessoas que desviaram, pessoas que montaram bois, bezerros de ouro, que adoravam. Agora Moisés, Josué, pega esse povo, leva. Mas eu tenho que te destruir, Josué. Eu tenho que te destruir. Eu estou falando para você: seja forte e corajoso. Mas Josué, essa vai ser uma instrução que eu vou te dar. Não se desvie dela. De quem? Da palavra de Deus. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido. Olha só, para que você seja bem sucedido. Às vezes você está passando por momentos difíceis, momentos de incertezas, momentos que você já não sabe para onde ir, está perdido. Mas hoje Deus nos coloca diante do vídeo, de uma live, para falar para você essa direção, para você não se desviar da palavra de Deus, porque ela vai te instruir, ela vai te mostrar o caminho e você vai ser bem sucedido. Está passando por um momento difícil? Eu passo por momentos difíceis todo o tempo, mas eu sei em quem eu coloquei minha confiança. Eu entrego a Ele: Senhor, hoje aconteceu isso, hoje eu fiquei arrebentado porque aconteceu isso, mas eu tenho que entregar nas suas mãos. Eu não sei quanto tempo que eu vou viver, mas eu só sei que o tempo que eu viver, eu vou estar falando de Deus. E quando Deus me deu essa mensagem, essa oportunidade de estar falando de Deus nas lives, eu falava assim: Senhor, será que é isso que o Senhor realmente quer? Porque ainda o povo não está acreditando. Essas perguntas que eu faço para Deus. Porque tem pessoas que estão vivendo momentos difíceis, mas ainda está com o coração duro, não acredita na palavra de Deus. Tem pessoas que estão pensando na vida terrena. Olha só a direção de Mateus 4, Senhor. Jesus estava no deserto atentado. Faça essa pedra transformar. Pede para Ele fazer essa pedra transformar em pão. O povo está acostumando, está achando, está vivendo, querendo viver saciado de bens materiais, de coisa que não vai suceder, não vai levar para nada. Mas tem pessoas também: espera aí, eu vou levar você mais para frente. Prostra diante de mim então, que eu vou te mostrar uma coisa grandiosa aqui. Olha só, prostra que eu vou te dar tudo isso. E as pessoas estão querendo, vivendo momentos de alegria, momentos de prazeres. Então, Senhor, agora espera aí, você não falou? Fala para Ele: se joga daqui agora, que a palavra diz que Ele vai enviar os seus anjos. Olha o inimigo falando para Jesus o tempo todo no ouvido dele, e ele, manso, humilde, ele diz assim: não só de pão
viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Olha só, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, não tentarás. Não precisa ficar tentando, não precisa ficar fazendo barganha, não precisa ficar colocando Deus na parede, não precisa ficar, não. Senhor, que seja feito a sua vontade. Pronto. Quer oração maior do que essa? Quer oração maior do que essa? Que seja feito a sua vontade. É a vontade dele. Não é a nossa vontade. O salmista, ele nos direciona, ele coloca algo maior, grandioso, que a palavra se torne parte do nosso pensamento, moldando as nossas decisões e atitudes, que a palavra seja moldada em nosso coração, mas também que mude as nossas decisões, que molde as nossas atitudes, porque estamos fazendo algo que não está agradando a Deus. E ele coloca assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiras de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai. Tudo o que fizeres prosperará. Aleluia! Tudo o que fizeres prosperará. A palavra de Deus, ela resulta em uma vida próspera e frutífera. Se você está andando no caminho de Deus, que é lâmpadas para os nossos pés e luz para o nosso caminho, se você está pisando em lugar santo, se você está caminhando com a luz de Deus, que é o caminho, se você está seguindo os preceitos, os mandamentos, os decretos, irmão, eu tenho que falar para você nessa tarde que a palavra de Deus, ela vai te dar vida de prosperidade e que vai te colocar em árvores frutíferas. Olha só o que o salmista diz, que a palavra de Deus, ela resulta em uma vida próspera. Mas não uma vida, irmão, de riqueza, uma vida de pessoas de status. Não, é uma vida próspera, é uma vida frutífera, pois estamos alinhados na vontade de Deus. Enfrentamos, os desafios com sabedoria. Força é que Deus nos fornece. Ele vai te dar sabedoria e vai te dar força. Como disse para Josué: vai, coragem, tenha força, tenha bom ânimo, mas não desvie. Não desvie, mas leva o teu povo. E é isso que Deus nos ensina. É isso que Deus nos ensina. É nos cair em terreno certo. É cair em terreno certo. Se a palavra cair no terreno certo, essa pessoa dá testemunho. Se a palavra cair no coração fértil, coração que está quebrantado, um coração que está rasgado, falando: Senhor, venha, 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 venha. Como eu disse na pregação, Hosana, Hosana nas alturas. Aquele povo gritava para entrar em Jericó, para entrar em Jerusalém. Aquele povo gritava: Hosana. O que ele estava falando? Me ajuda, por favor, me ajuda. Só que eles estavam com outro entendimento. Eles não sabiam o que estava acontecendo, porque ali, se não tivesse acontecido aquilo, não se cumpria as escrituras. E tem hora que a gente não entende.
Tem hora que a gente não entende isso. Quem fornece essa força e sabedoria é Jesus Cristo. Só Ele nos fornece essa força. É a força que vem do céu. Para que nós recebemos essa força da palavra de Deus, nós temos que ter transformação. Transformação é se transformar pelo poder da palavra de Deus. É se transformar. Olha só. Eu falei para você que a palavra de Deus hoje estava recheada de mensagens da palavra. É Bíblia, é palavra de Deus, é o tempo todo. Olha o que diz as cartas romanas, mais uma vez, Paulo escrevendo, falando aqui, olha só. Não se amoldem ao padrão deste mundo, aleluia. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Irmãos, olha só essa exortação que Paulo escreve às cartas aos Romanos. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Com o que ele está querendo dizer, irmão? Esse mundo vai passar e tem pessoas que estão vivendo esse mundo aqui terreno, sabendo que nós precisamos viver o mundo celeste. Nós temos que buscar isso, irmão, não a vida terrena. Mas ninguém está acreditando na palavra de Deus mais. Ela vai chegar, eu sei que vai chegar. Uma hora a palavra vai chegar e vai ser plantada em terreno fértil, porque hoje ela está sendo semeada. Eu não sei como que está seu coração, eu não sei como está sua vida, eu não sei o que você tem passado, mas eu só sei que você não pode se amoldar a essa vida, o padrão deste mundo, porque isso vai passar. Mas renove a sua mente, renove a sua mente, para que você tenha transformação e submeta a palavra de Deus. Nosso caráter, nossa propriedade, prioridade é a palavra de Deus. Renova e nos prepara para nos viver de acordo com o poder divino. O poder de quem? O poder de Jesus Cristo. É isso. Momento de conversão. Viva o mandamento. Viva o mandamento. É só isso. É só isso. E aí a gente vai ter olhar para o céu. Olhar para o céu e pedir. E pedir, clamar. Hosana. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela transforma nossas vidas. Ela transforma nossas vidas de dentro para fora. Ela transforma a nossa vida em algo novo, em renovo. Olha só o que Paulo diz às cartas a Coríntios. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Eis que fizeram coisas novas, um renovo. Eis que fizeram tudo novo. As coisas velhas se passaram. Tudo se passou. Nos torna mais semelhantes, Senhor, a Cristo. É o que nós temos que pedir. Reflete, Senhor, a Tua graça em verdade em nós. Que a palavra
seja luz aos nossos caminhos e nos transforma. É o que temos que pedir a Deus. Transforma a nossa vida de dentro para fora. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Essas são as palavras de Deus. Hoje eu falei que estava recheada, eu falei que estava cheio de direções. Se nós pegarmos e meditarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que lâmpadas para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela vai nos dar direções aonde poderíamos seguir outras pregações, outros caminhos. Mas o mais importante é que nós seguimos as direções espiritual que Deus nos colocou nessa tarde, através de Timóteo, falando que a Escritura é inspirada por Deus, através de Salomão em Provérbios, para que nós confiamos no Senhor Jesus de todo o nosso coração. De chegarmos juntos ao salmista e colocarmos que os nossos mandamentos fazem mais sábios para os nossos inimigos. Pegar Tiago falando, se você quer sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar. É momento de nós estarmos recheados da palavra de Deus, fortificados na palavra de Deus, porque nós somos filhos de Deus. E Ele coloca Josué para não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Deus falando o tempo todo conosco. Tempo todo conosco. O salmista direcionando para a gente seguir os mandamentos, que a palavra resulte em uma vida próspera e frutífera. E se nós chegarmos agora, Romanos, Paulo dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo. Ele exorta o tempo todo para que nós seguimos o caminho, porque somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Timóteo, ele termina dizendo, não há outro mediador entre Deus e o homem, somente Jesus Cristo. Que nessa tarde você possa acolher a palavra de forma plena, de forma concisa no seu coração. Que Deus possa te fortalecer na humildade e rasgar o seu coração no momento que você for dormir, no momento que você tiver essa reflexão. Que Deus possa te colocar em águas tranquilas, mas também em pastos verdejantes. Porque por mais que estamos vivendo no vale da sombra, nós não podemos temer, porque existe um Deus que luta por cada um de nós. Vamos orar.
Senhor Deus, Pai de misericórdia, que a Tua palavra, Senhor Jesus, seja luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Senhor, que aonde eu pisar, Senhor Jesus, seja só o santo, e que o Senhor possa nos fortalecer em igualdade, Pai, com a Tua presença. Senhor, eu venho na Tua presença lhe agradecer por esse dia, por essa tarde, que o Senhor nos concedeu essa grandiosa palavra, que o Senhor nos fortaleceu, Pai, diante de Ti. Senhor, entrego a Ti, Senhor Jesus, cada um dos Seus filhos, Pai, que vão receber essa palavra de forma plena. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, ser direcionado, Senhor Jesus, a cada um deles de forma concisa, mas que o Senhor possa, Senhor Jesus, conduzir ele a águas tranquilas. Senhor, conceda-se a cada um de nós a Tua graça e que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia no momento ruim. Que o Senhor possa ser esse caminho e verdade e vida, mas também que o Senhor possa ser luz aonde nós estivermos. Senhor, tudo isso eu lhe entrego para a glória do Teu santo nome. Que hoje o Senhor viva e reina para todo sempre. Amém. E que assim seja para todo sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te conduzir a um novo caminho que é Pentecoste, a um renovo, vestes novas, vestes brancas, e que você cada dia, a cada palavra recebida, você possa ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Graça e paz a todos, uma ótima noite com a presença do Espírito Santo de Deus. Os